A usina de Itaipu é realmente imensa. A usina hidrelétrica binacional de Itaipu, o colosso do Rio Paraná. Ela é um testemunho da ambição humana. Essa estrutura não é apenas grande, é uma verdadeira força motriz. É a maior máquina de energia das Américas. Imagine um gigante de concreto montado sobre um rio poderoso. Esse gigante incansavelmente produz eletricidade. Sua escala é difícil de compreender totalmente. Ela tem moldado paisagens e economias há décadas. A usina está localizada na fronteira entre Brasil, Foz do Iguaçu, Paraná, e Paraguai, Ciudad del Este, no Rio Paraná. Este rio poderoso forma uma fronteira natural. Ele separa o Brasil e o Paraguai na América do Sul. Itaipu fica bem nessa linha divisória. Sua presença conecta fisicamente as duas nações. O local específico foi escolhido cuidadosamente. Engenheiros estudaram o fluxo e a geologia do rio. Eles precisavam do lugar perfeito para um empreendimento tão colossal. A escolha deste local foi crucial para o seu sucesso. Prepare-se para entender por que Itaipu é mais do que apenas concreto e aço. A gênese de Itaipu. A ideia de Itaipu não surgiu da noite para o dia. Tanto o Brasil quanto o Paraguai precisavam de mais energia. Suas economias estavam crescendo em meados do século XX. Eles olharam para o poderoso Rio Paraná. Seu potencial hidrelétrico era enorme. Os primeiros estudos começaram na década de 60. Engenheiros e diplomatas iniciaram discussões complexas. Eles idealizaram um projeto de escala sem precedentes. O Tratado de Itaipu foi assinado em 1973. Este foi um acordo histórico. Ele estabeleceu formalmente a entidade binacional Itaipu Binacional. Este tratado preparou o terreno para a construção e operação da usina. Ele detalhou como a energia seria compartilhada. Também definiu as responsabilidades financeiras de cada país. Os esforços diplomáticos foram intensos. Alcançar este acordo foi uma grande conquista por si só. Abriu o caminho para o nascimento do gigante. O próprio nome Itaipu é significativo. A mecânica de um gigante. A construção de Itaipu começou oficialmente em 1975. A dimensão do projeto era simplesmente de tirar o fôlego. Foi um dos maiores canteiros de obras do mundo. Milhares de trabalhadores suaram a camisa dia e noite, mais de 40 mil. Eles moveram montanhas de terra e rocha, despejaram uma quantidade incrível de concreto. Os desafios de engenharia eram sem precedentes. Novas técnicas tiveram que ser desenvolvidas e a inauguração foi em 1984. A barragem principal é uma estrutura impressionante. É uma combinação de trechos de enrocamento, de terra e de concreto. O ponto mais alto da barragem principal de concreto atinge 196 metros. A extensão total da barragem chega a 7,9 quilômetros. Dentro da casa de força, turbinas gigantes foram instaladas. São 20 unidades geradoras no total de 700 megawatts, gerando a capacidade instalada de 14.000 megawatts em 2025. Cada turbina é uma maravilha da engenharia de precisão. O coração energético de Itaipu. Como Itaipu gera tanta energia, ela tem o recorde mundial de geração anual, 103 milhões de MW em 2016. Tudo começa com a água do Rio Paraná. A barragem cria um vasto reservatório. Essa água armazenada representa a energia potencial com um volume do reservatório em 29 bilhões de metros cúbicos de água. Quando necessário, a água é liberada do reservatório. Ela flui por grandes tubulações chamadas condutos forçados. Essa água corrente gira as turbinas maciças. A força da água nas turbinas chega a mais de 700 toneladas por segundo. As turbinas, por sua vez, acionam os geradores. Esses geradores convertem energia mecânica em energia elétrica.
A produção de energia de Itaipu é realmente impressionante. Ela consistentemente se classifica entre as maiores produtoras hidrelétricas do mundo. Por muitos anos, deteve o título de maior do mundo. Ela fornece uma porção enorme das necessidades de eletricidade do Paraguai. Frequentemente, isso chega perto de 90%. Para o Brasil, também fornece uma parcela significativa. Isso geralmente representa cerca de 15 a 20% do consumo brasileiro. Milhões de lares e empresas dependem da energia de Itaipu. Mais do que megawatts. Fatos surpreendentes e reconhecimento global. A quantidade de materiais usados em Itaipu é de cair o queixo. O volume de concreto utilizado poderia construir 210 estádios do Maracanã. O ferro e o aço utilizados seriam suficientes para construir 380 Torres Eiffel. Itaipu já deteve vários recordes mundiais. Por muito tempo, foi a maior usina hidrelétrica operacional do mundo em capacidade instalada. A usina de Três Gargantas, na China, mais tarde a superou em capacidade. No entanto, Itaipu frequentemente gera mais eletricidade anualmente. Isso se deve ao fluxo constante do Rio Paraná. Ela continua sendo um titã na produção de energia. Sua produção continua quebrando recordes ano após ano. A usina recebeu significativo reconhecimento internacional. Em 1994, a Sociedade Americana de Engenheiros Civis nomeou Itaipu uma das 7 maravilhas do mundo moderno. É uma grande atração turística. O custo humano e a pegada ecológica. Sombras do progresso. A construção de Itaipu teve impactos sociais significativos. A criação de seu vasto reservatório exigiu a inundação de uma grande área. Isso significou que muitas comunidades tiveram que ser realocadas. Cerca de 10 mil famílias foram desalojadas, tanto do lado brasileiro quanto do paraguaio. Esforços de realocação foram feitos pela Itaipu Binacional. No entanto, esse processo foi muitas vezes difícil e emocional para os afetados. Eles tiveram que deixar suas casas e terras ancestrais. As mudanças ambientais também foram substanciais. A formação do reservatório de 1.350 km² alterou o ecossistema local. Grandes extensões de floresta e terras agrícolas foram submersas. Isso levou à perda de habitat para muitas espécies. O fluxo natural do Rio Paraná foi alterado para sempre. Uma das perdas mais notáveis foi Salto de Guaíra, ou Sete Quedas, município que desapareceu para dar lugar ao reservatório. Sussurros e sombras, controvérsias e teorias da conspiração. Controvérsias financeiras frequentemente cercaram Itaipu. As estimativas iniciais de custo para a usina foram significativamente excedidas. O projeto acumulou uma grande quantidade de dívidas. Pagar essa dívida tem sido uma questão de longo prazo. Os termos do Tratado de Itaipu, especialmente em relação ao preço da energia e à partilha da receita, têm sido fonte de debate. O Paraguai, em especial, buscou renegociações ao longo dos anos. Eles argumentam por uma compensação mais justa por sua parcela da energia. Tensões políticas ocasionalmente surgiram entre Brasil e Paraguai. Estas geralmente se relacionam à gestão e aos benefícios de Itaipu. O legado duradouro e os horizontes futuros de Itaipu. A importância de Itaipu para o Brasil e o Paraguai continua inegável. Ela é um pilar fundamental da segurança energética deles. A usina fornece uma fonte confiável de eletricidade limpa e renovável. Isso impulsionou o desenvolvimento econômico em ambas as nações por décadas. Reduziu a dependência deles de combustíveis fósseis. O fornecimento constante de energia apoia indústrias e melhora vidas. Itaipu é mais do que uma simples usina de energia. É um motor de progresso. Hoje, em 2025, seu papel é tão fundamental quanto sempre foi. A usina não é estática, ela continua a evoluir.
A Itaipu Binacional investe em atualizações tecnológicas e modernização. Isso garante que a usina permaneça eficiente e confiável. As turbinas são reformadas. Os sistemas de controle são atualizados. Esses esforços visam estender a vida operacional da usina. Eles também buscam maximizar sua produção de energia.